O livro de Oséias. Capítulo 1. Palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então lhe disse: Vai, toma uma mulher de prostituições, e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Foi-se, pois, e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. Disse-lhe o Senhor: Põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco castigarei, pelo sangue de Jezreel, a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Tornou ela a conceber, e deu à luz uma filha. Disse o Senhor a Oséias: Põe-lhe o nome Desfavorecida, porque eu não mais tornarei a favorecer a casa de Israel para lhe perdoar. Porém da casa de Judá me compadecerei, e o salvarei pelo Senhor seu Deus, pois não o salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Depois de haver desmamado a desfavorecida, concebeu e deu à luz um filho. Disse o Senhor a Oséias: Põe-lhe o nome de não meu povo, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Todavia o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que se não pode medir nem contar. E acontecerá que no lugar onde se lhes dizia: Vós não sois meu povo, se lhes dirá: Vós sois filhos do Deus vivo. Os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão, e constituirão sobre si uma só cabeça, e subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Oséias capítulo 2. Chamai a vosso irmão, meu povo, e a vossa irmã, favor. Repreendei vossa mãe, repreendei-a, porque ela não é minha mulher, e eu não sou seu marido, para que ela afaste as suas prostituições de sua presença, e os seus adultérios de entre os seus seios, para que eu não a deixe despida, e a ponha como no dia em que nasceu, e a torne semelhante a um deserto, e a faça como terra seca, e a mate a sede. E não me compadeça de seus filhos, porque são filhos de prostituições, pois sua mãe se prostituiu. Aquela que os concebeu, ouve-se torpemente, porque diz: Irei atrás de meus amantes, que me dão o meu pão e a minha água, a minha lã e o meu linho, o meu óleo e as minhas bebidas. Portanto, eis que cercarei o seu caminho com espinhos, e levantarei um muro contra ela, para que ela não ache as suas veredas. Ela irá em seguimento de seus amantes, porém não os alcançará. Buscá-los-á, sem contudo os achar. Então dirá: Irei e tornarei para o meu primeiro marido, porque melhor me ia então do que agora. Ela, pois, não soube que eu é que lhe dei o grão, e o vinho, e o óleo, e lhe multipliquei a prata e o ouro, que eles usaram para Baal. Portanto, tornar-me-ei, e reterei a seu tempo o meu grão, e o meu vinho, e arrebatarei a minha lã, e o meu linho, que lhe deviam cobrir a nudez. Agora descobrirei as suas vergonhas aos olhos dos seus amantes, e ninguém a livrará da minha mão. Farei cessar todo o seu gozo, as suas festas, as suas luas novas, os seus sábados e todas as suas solenidades.
devastarei a sua vide e a sua figueira, de que ela diz: esta é a paga que me deram os meus amantes. Eu, pois, farei delas um bosque, e as bestas feras do campo as devorarão. Castigá-la-ei pelos dias de Baalins, nos quais lhes queimou incenso, e se adornou com as suas arrecadas e com as suas joias, e andou atrás de seus amantes, mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. Portanto, eis que eu a atrairei, e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração, e lhe darei dali as suas vinhas, e o vale de Acor, por porta de esperança. Será ela obsequiosa, como nos dias da sua mocidade, e como no dia em que subiu da terra do Egito. Naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará meu marido, e já não me chamará meu Baal. Da sua boca tirarei os nomes dos Baalins, e não mais se lembrará desses nomes. Naquele dia farei a favor dela aliança com as bestas feras do campo, e com as aves do céu, e com os répteis da terra. E tirarei desta o arco, e a espada, e a guerra, e farei o meu povo repousar em segurança. Desposar-te-ei comigo para sempre. Desposar-te-ei comigo em justiça e em juízo, e em benignidade e em misericórdias. Desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás ao Senhor. Naquele dia eu serei obsequioso, diz o Senhor, obsequioso aos céus, e estes à terra. A terra obsequiosa ao trigo, e ao vinho, e ao óleo, e estes a Jezreel. Semearei Israel para mim na terra, e compadecer-me-ei da desfavorecida, e a não meu povo direi: Tu és o meu povo, e ele dirá: Tu és o meu Deus. Oséias capítulo 3. Disse-me o Senhor: Vai outra vez, ama uma mulher, amada de seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem os bolos de passas. Comprei-a, pois, para mim por 15 peças de prata, e 1 homer e meio de cevada. E lhe disse: Tu esperarás por mim muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem. Assim também eu esperarei por ti, porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem coluna, sem estola sacerdotal ou ídolos do lar. Depois tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor seu Deus, e a Davi seu rei, e nos últimos dias, tremendo, se aproximarão do Senhor e da sua bondade. Oséias capítulo 4. Ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar, e há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Por isso a terra está de luto, e todo o que mora nela desfalece, com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar perecem. Todavia, ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como os sacerdotes aos quais acusa. Por isso, tropeçarás de dia, e o profeta contigo tropeçará de noite, e destruirei a tua mãe. O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Quanto mais estes se multiplicaram, tanto mais contra mim pecaram.
Eu mudarei a sua honra em vergonha. Alimentam-se do pecado do meu povo, e da maldade dele têm desejo ardente. Por isso, como é o povo, assim é o sacerdote. Castigá-lo-ei pelo seu procedimento, e lhe darei o pago das suas obras. Comerão, mas não se fartarão. Entregar-se-ão à sensualidade, mas não se multiplicarão, porque ao Senhor deixaram de adorar. A sensualidade, o vinho e o mosto tiram entendimento. O meu povo consulta o seu pedaço de pau, e a sua vara lhe dá resposta, porque o espírito de prostituição os engana. E eles, prostituindo-se, abandonam o seu Deus. Sacrificam sobre o cume dos montes, e queimam incenso sobre os outeiros, debaixo do carvalho, dos choupos e dos terebintos, porque é boa a sua sombra. Por isso vossas filhas se prostituem, e as vossas noras adulteram. Não castigarei vossas filhas, que se prostituem, nem vossas noras, quando adulteram. Porque os homens mesmos se retiram com as meretrizes e com as prostitutas cultuais sacrificam. Pois o povo que não tem entendimento corre para a sua perdição. Ainda que tu, ó Israel, queres prostituir-te, contudo não se faça culpado Judá. Nem venhais a Gilgal, e não subais a Bet-Aven, nem jureis dizendo, vive o Senhor. Como vaca rebelde se rebelou Israel, será que o Senhor o apacenta como um cordeiro em vasta campina? Efraim será entregue aos ídolos, é deixá-lo. Tendo acabado de beber, eles se entregam à prostituição. Os seus príncipes amam apaixonadamente a desonra. O vento os envolveu nas suas asas, e envergonhar-se-ão por causa dos seus sacrifícios. Oséias capítulo 5. Ouvi isto, ó sacerdotes, escutai, ó casa de Israel, e dai ouvidos, ó casa do rei, porque esse juízo é contra vós outros, visto que fostes um laço em Mispa, e rede estendida sobre o Tabor. Na prática de excessos vos aprofundastes, mas eu castigarei a todos eles. Conheço a Efraim, e Israel não me está oculto. Porque agora te tens prostituído, ó Efraim, e Israel está contaminado. O seu proceder não lhes permite voltar para o seu Deus, porque o espírito da prostituição está no meio deles, e não conhecem ao Senhor. A soberba de Israel abertamente o acusa. Israel e Efraim cairão por causa da sua iniquidade, e Judá cairá juntamente com eles. Estes irão com os seus rebanhos e o seu gado à procura do Senhor, porém não o acharão. Ele se retirou deles. Aleivosamente se houveram contra o Senhor, porque geraram filhos bastardos. Agora a festa da lua nova os consumirá com as suas porções. Tocai a trombeta em Gibeá, em Ramá tocai a rebate. Levantai gritos em Bet-Aven. Cuidado, Benjamim. Efraim tornar-se-á assolação no dia do castigo. Entre as tribos de Israel tornei conhecido o que se cumprirá. Os príncipes de Judá são como os que mudam os marcos. Derramarei, pois, o meu furor sobre eles como água. Efraim está oprimido e quebrantado pelo castigo, porque foi do seu agrado andar após a vaidade. Portanto, para Efraim serei como a traça, e para a casa de Judá como a podridão. Quando Efraim viu a sua enfermidade, e Judá a sua chaga, subiu Efraim à Assíria, e se dirigiu ao rei principal, que o acudisse, mas ele não poderá curá-los, nem sarar a sua chaga, porque para Efraim serei como um leão, e como um leãozinho para a casa de Judá.
eu mesmo os despedaçarei, e ir-me-ei embora. Arrebatá-los-ei, e não haverá quem livre. Irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, cedo me buscarão, dizendo. Oséias capítulo 6. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou, e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará, ao 3º dia nos levantará, e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa. E ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva serôdia que rega a terra. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã, e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Por isso os abati por meio dos profetas. Pela palavra da minha boca os matei, e os meus juízos sairão como a luz. Pois misericórdia quero, e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Mas eles transgrediram a aliança, como Adão. Eles se portaram aleivosamente contra mim. Gileade é a cidade dos que praticam a injustiça, manchada de sangue. Como hordas de salteadores que espreitam alguém, assim é a companhia dos sacerdotes, pois matam no caminho para Siquém, praticam abominações. Vejo uma coisa horrenda na casa de Israel. Ali está a prostituição de Efraim. Israel está contaminado. Também tu, ó Judá, serás ceifada. Oséias capítulo 7. Quando me disponho a mudar a sorte do meu povo e a sarar a Israel, se descobre a iniquidade de Efraim, como também a maldade de Samaria, porque praticam a falsidade. Por dentro há ladrões, e por fora rouba a horda de salteadores. Não dizem no seu coração que eu me lembro de toda a sua maldade. Agora, pois, os seus próprios feitos o cercam. Acham-se diante da minha face. Com a sua malícia alegram ao rei, e com as suas mentiras aos príncipes. Todos eles são adúlteros, semelhantes ao forno aceso pelo padeiro, que somente cessa de atiçar o fogo, desde que sovou a massa até que seja levedada. No dia da festa do nosso rei, os príncipes se tornaram doentes com o excitamento do vinho, e ele deu mãos aos escarnecedores, porque prepararam o coração como um forno, enquanto estão de espreita. Toda a noite dorme o seu furor, mas pela manhã arde como labaredas de fogo. Todos eles são quentes como um forno, e consomem os seus juízes. Todos os seus reis caem, ninguém há entre eles que me invoque. Efraim se mistura com os povos, é um pão que não foi virado. Estrangeiros lhe comem à força, e ele não o sabe. Também as cãs já se espalham sobre ele, e ele não o sabe. A soberba de Israel abertamente o acusa. Todavia não voltam para o Senhor seu Deus, nem o buscam em tudo isto. Porque Efraim é como uma pomba enganada, sem entendimento. Chamam o Egito e vão para a Síria. Quando forem, sobre eles estenderei a minha rede, e como aves do céu os farei descer. Castigá-los-ei, segundo o que eles têm ouvido na sua congregação. Ai deles! Porque fugiram de mim, destruição sobre eles, porque se rebelaram contra mim. Eu os remiria, mas eles falam mentiras contra mim.
Não clamam a mim de coração, mas dão uivos nas suas camas. Para o trigo e para o vinho se ajuntam, mas contra mim se rebelam. Adestrei e fortaleci os seus braços, no entanto, maquinam contra mim. Eles voltam, mas não para o Altíssimo. Fizeram-se como um arco enganoso. Caem a espada os seus príncipes, por causa da insolência da sua língua. Este será o seu escárnio na terra do Egito. Oséias capítulo 7. Quando me disponho a mudar a sorte do meu povo e a sarar a Israel, se descobre a iniquidade de Efraim, como também a maldade de Samaria, porque praticam a falsidade. Por dentro há ladrões, e por fora rouba a horda de salteadores. Não dizem no seu coração que eu me lembro de toda a sua maldade. Agora, pois, os seus próprios feitos o cercam. Acham-se diante da minha face. Com a sua malícia alegram ao rei, e com as suas mentiras aos príncipes. Todos eles são adúlteros, semelhantes ao forno aceso pelo padeiro, que somente cessa de atiçar o fogo, desde que sovou a massa até que seja levedada. No dia da festa do nosso rei, os príncipes se tornaram doentes com o excitamento do vinho, e ele deu mãos aos escarnecedores, porque prepararam o coração como um forno, enquanto estão de espreita. Toda a noite dorme o seu furor, mas pela manhã arde como labaredas de fogo. Todos eles são quentes como um forno, e consomem os seus juízes. Todos os seus reis caem, ninguém há entre eles que me invoque. Efraim se mistura com os povos, é um pão que não foi virado. Estrangeiros lhe comem à força, e ele não o sabe. Também as cãs já se espalham sobre ele, e ele não o sabe. A soberba de Israel abertamente o acusa. Todavia não voltam para o Senhor seu Deus, nem o buscam em tudo isto. Porque Efraim é como uma pomba enganada, sem entendimento. Chamam o Egito e vão para a Síria. Quando forem, sobre eles estenderei a minha rede, e como aves do céu os farei descer. Castigá-los-ei, segundo o que eles têm ouvido na sua congregação. Ai deles! Porque fugiram de mim, destruição sobre eles, porque se rebelaram contra mim. Eu os remiria, mas eles falam mentiras contra mim. Não clamam a mim de coração, mas dão uivos nas suas camas. Para o trigo e para o vinho se ajuntam, mas contra mim se rebelam. Adestrei e fortaleci os seus braços, no entanto, maquinam contra mim. Eles voltam, mas não para o Altíssimo. Fizeram-se como um arco enganoso. Caem a espada os seus príncipes, por causa da insolência da sua língua. Este será o seu escárnio na terra do Egito. Oséias capítulo 9. Não te alegres, ó Israel, não exultes como os povos, porque com prostituir-te abandonaste o teu Deus. Amaste a paga de prostituição em todas as eiras de cereais. A eira e o lagar não os manterão, e o vinho novo lhes faltará. Na terra do Senhor não permanecerão, mas Efraim tornará ao Egito, e na Síria comerá coisa imunda. Não derramarão libações de vinho ao Senhor, nem os seus sacrifícios lhe serão agradáveis. Seu pão será como pão de pranteadores. Todos os que dele comerem serão imundos, porque o seu pão será exclusivamente para eles, e não entrará na casa do Senhor. Que fareis vós no dia da solenidade?
e no dia da festa do Senhor? Porque eis que eles se foram por causa da destruição. Mas o Egito os ceifará, Mênfis os sepultará. As preciosidades da sua prata, as urtigas as possuirão, espinhos crescerão nas suas moradas. Chegaram os dias do castigo, chegaram os dias da retribuição. Israel o saberá. O seu profeta é um insensato. O homem de espírito é um louco. Por causa da abundância da tua iniquidade, ó Israel, e o muito do teu ódio, o profeta é sentinela contra Efraim. Ao lado de meu Deus, laço do passarinheiro em todos os seus caminhos, e inimizade na casa do seu Deus. Muito profundamente se corromperam, como nos dias de Gibeá. O Senhor se lembrará das suas injustiças e castigará os pecados deles. Achei a Israel como uvas no deserto. Vi a vossos pais como as primícias da figueira nova. Mas eles foram para Baal Peor, e se consagraram à vergonhosa idolatria, e se tornaram abomináveis como aquilo que amaram. Quanto a Efraim, a sua glória voará como ave. Não haverá nascimento, nem gravidez, nem concepção. Ainda que venham a criar seus filhos, eu os privarei deles, para que não fique nenhum homem. Ai deles, quando deles me apartar. Efraim, como planejei, seria como Tiro, plantado num lugar aprazível. Mas Efraim levará seus filhos ao matador. Dá-lhes, ó Senhor, que lhes darás? Dá-lhes um ventre estéril e seios secos. Toda a sua malícia se acha em Gilgal, porque ali passei a aborrecê-los. Por causa da maldade das suas obras, os lançarei fora de minha casa. Já não os amarei. Todos os seus príncipes são rebeldes. Ferido está Efraim. Secaram-se as suas raízes. Não dará fruto. Ainda que gere filhos, eu matarei os mais queridos do seu ventre. O meu Deus os rejeitará, porque não o ouvem, e andarão errantes entre as nações. Oséias capítulo 10. Israel é vide luxuriante, que dá o fruto, segundo a abundância do seu fruto. Assim multiplicou os altares. Quanto melhor a terra, tanto mais belas colunas fizeram. O seu coração é falso. Por isso serão culpados. O Senhor quebrará os seus altares, e deitará abaixo as colunas. Agora, pois, dirão eles, não temos rei, porque não tememos ao Senhor. E o rei, que faria por nós? Falam palavras vãs, jurando falsamente, fazendo aliança. Por isso brota o juízo como erva venenosa nos sulcos dos campos. Os moradores de Samaria serão atemorizados por causa do bezerro de Bet-Aven. O seu povo se lamentará por causa dele, e os sacerdotes idólatras tremerão por causa da sua glória, que já se foi. Também o bezerro será levado à Assíria como presente ao rei principal. Efraim se cobrirá de vexame, e Israel se envergonhará por causa de seu próprio capricho. O rei de Samaria será como lasca de madeira na superfície da água. E os altos de Aven, pecado de Israel, serão destruídos. Espinheiros e abrolhos crescerão sobre os seus altares. E aos montes se dirá, cobri-nos, e aos outeiros, caí sobre nós. Desde os dias de Gibeá, pecaste, ó Israel, e nisto permaneceste. A peleja contra os filhos da perversidade não há de alcançar-te em Gibeá? Castigarei o povo na medida do meu desejo, e congregar-se-ão contra eles os povos, quando eu o punir por causa de sua dupla transgressão. Porque Efraim era uma bezerra domada, que gostava de trilhar. Coloquei o jugo sobre a formosura do seu pescoço.
Atrelei Efraim ao carro, Judá lavrará, Jacó lhe desfará os torrões. Então disse: Semeai para vós outros em justiça, ceifai segundo a misericórdia, arai o campo de pousio, porque é tempo de buscar ao Senhor, até que ele venha e chova a justiça sobre vós. Arastes a malícia, colhestes a perversidade, comestes o fruto da mentira, porque confiastes nos vossos carros e na multidão dos vossos valentes. Portanto, entre o teu povo se levantará tumulto de guerra, e todas as tuas fortalezas serão destruídas. Como Salmã destruiu a Bet-Arbel no dia da guerra, as mães ali foram despedaçadas com seus filhos. Assim vos fará Betel, por causa da vossa grande malícia. Como passa a alva, assim será o rei de Israel, totalmente destruído. Oséias capítulo 11. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Quanto mais eu os chamava, tanto mais se iam da minha presença. Sacrificavam a Baalins e queimavam incenso às imagens de escultura. Todavia, eu ensinei a andar a Efraim. Tomei-os nos meus braços, mas não atinaram que eu os curava. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor, e fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas, e me inclinei para dar-lhes de comer. Não voltarão para a terra do Egito, mas o assírio será seu rei, porque recusam converter-se. A espada cairá sobre as suas cidades, e consumirá os seus ferrolhos, e as devorará, por causa dos seus caprichos, porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Se é concitado a dirigir-se acima, ninguém o faz. Como te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Como te faria como Admá? Como fazer-te um Zeboim? Meu coração está comovido dentro em mim. As minhas compaixões a uma se acendem. Não executarei o furor da minha ira. Não tornarei para destruir a Efraim. Porque eu sou Deus e não homem, o santo no meio de ti. Não voltarei em ira. Andarão após o Senhor. E este bramará como leão, e bramando, os filhos tremendo virão do ocidente. Tremendo virão, como passarinhos os do Egito, e como pombas os da terra da Assíria. E os farei habitar em suas próprias casas, diz o Senhor. Efraim me cercou por meio de mentiras, e a casa de Israel com engano. Mas Judá ainda domina com Deus, e é fiel com o santo. Oséias capítulo 12. Efraim apacenta o vento, e persegue o vento leste todo dia. Multiplica mentiras e destruição, e faz aliança com a Assíria. E o azeite se leva ao Egito. O Senhor também com Judá tem contenda, e castigará Jacó segundo o seu proceder, segundo as suas obras o recompensará. No ventre pegou do calcanhar de seu irmão, no vigor da sua idade lutou com Deus, lutou com o anjo e prevaleceu, chorou e lhe pediu mercê. Em Betel achou a Deus, e ali falou Deus conosco. O Senhor, o Deus dos exércitos, o Senhor é o seu nome. Converte-te a Deus, guarda o amor e o juízo, e no teu Deus espera sempre. Efraim, mercador, tem nas mãos balança enganosa, e ama a opressão, mas diz: Contudo me tenho enriquecido, e adquirido grandes bens. Em todos esses meus esforços, não acharão em mim iniquidade alguma, nada que seja pecado. Mas eu sou o Senhor teu Deus, desde a terra do Egito. Eu ainda
te farei habitar em tendas, como nos dias da festa. Falei aos profetas, e multipliquei as visões, e pelo ministério dos profetas propus símiles. Se há em Gileade transgressão, pura vaidade são eles. Se em Gilgal sacrificam bois, os seus altares são como montões de pedra nos sulcos dos campos. Jacó fugiu para a terra da Síria, e Israel serviu por uma mulher, e por ela guardou o gado. Mas o Senhor, por meio de um profeta, fez subir a Israel do Egito, e por um profeta foi ele guardado. Efraim, muito amargamente, provocou a ira. Portanto, o Senhor deixará ficar sobre ele o sangue por ele derramado, e fará cair sobre ele o seu opróbrio. Oséias capítulo 13. Quando falava Efraim, havia tremor. Foi exaltado em Israel, mas ele se fez culpado no tocante a Baal, e morreu. Agora pecam mais e mais, e da sua prata fazem imagens de fundição, ídolos segundo o seu conceito, todos obra de artífices, e dizem: sacrificai a eles. Homens, beijem bezerros. Por isso serão como nuvem de manhã, e como orvalho que cedo passa, como palha que se lança da eira, e como fumo que sai por uma janela. Todavia, eu sou o Senhor teu Deus, desde a terra do Egito. Portanto, não conhecerás outro Deus além de mim, porque não há Salvador, senão eu. Eu te conheci no deserto, em terra muito seca. Quando tinham pasto, eles se fartaram, e uma vez fartos, ensoberbeceu-se-lhes o coração. Por isso se esqueceram de mim. Sou, pois, para eles como leão, como leopardo, espreito no caminho. Como ursa, roubada de seus filhos, eu os atacarei, e lhes romperei a envoltura do coração, e como leão, ali os devorarei. As feras do campo os despedaçarão. A tua ruína, ó Israel, vem de ti, e só de mim o teu socorro. Onde está agora o teu rei, para que te salve em todas as tuas cidades? E os teus juízes, dos quais disseste: dá-me rei e príncipes? Dei-te um rei na minha ira, e tu tirei no meu furor. As iniquidades de Efraim estão atadas juntas, o seu pecado está armazenado. Dores de parturiente lhe virão. Ele é filho insensato, porque é tempo e não sai à luz ao abrir-se da madre. Eu os remirei do poder do inferno, e os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó inferno, a tua destruição? Meus olhos não veem em mim arrependimento algum. Ainda que ele viceja entre os irmãos, virá o vento leste, vento do Senhor, subindo do deserto, e secará a sua nascente, e estancará a sua fonte. Ele saqueará o tesouro de todas as coisas preciosas. Samaria levará sobre si a sua culpa, porque se rebelou contra o seu Deus. Cairá a espada, seus filhos serão despedaçados, e as suas mulheres grávidas serão abertas pelo meio. Oséias capítulo 14. Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Tende convosco palavras de arrependimento, e convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhe: perdoa toda iniquidade, aceita o que é bom, e em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. A Assíria já não nos salvará, não iremos montados em cavalos, e não mais diremos a obra das nossas mãos: tu és o nosso Deus. Por ti
o órfão alcançará misericórdia. Curarei a sua infidelidade, eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Serei para Israel como orvalho, ele florescerá como o lírio, e lançará as suas raízes como o cedro do Líbano. Estender-se-ão seus ramos, o seu esplendor será como o da oliveira, e sua fragrância como a do Líbano. Os que se assentam de novo à sua sombra voltarão. Serão vivificados como o cereal, e florescerão como a vide. A sua fama será como a do vinho do Líbano. Ó Efraim, que tenho eu com os ídolos? Eu te ouvirei e cuidarei de ti. Sou como o cipreste verde. De mim se acha o teu fruto. Quem é sábio que entenda essas coisas? Quem é prudente que as saiba? Porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão.